Mais de 50 pessoas marcaram presença no lançamento do livro Aprovisionamento e Contratação Pública de Pedro Almeida e António Cúrdia. A obra aposta na sua vertente mais técnica e visa corresponder ao desejo de quem necessita de um instrumento de trabalho que possa acompanhar quem precisamente trabalha no setor. Para além disso, nota para a sua vertente solidária, sendo que as receitas serão entregues no Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. Hugo Costa, deputado tomarense na Assembleia da República, abriu a sessão elogiando o papel dos autores no cumprimento de uma tarefa que visa esclarecer as regras da administração pública. Quando o António Cúrdia me ligou e convidou para estar aqui presente, mesmo com os meus constrangimentos temporais, porque tenho que falar em Santarém às 5h30, noutro painel, na altura com o Ministro Vieira da Silva, eu não pude deixar de dizer presente. Presente porque é muito importante estarmos na construção de conhecimento científico. Presente pela qualidade dos autores. Eu pude já desfolhar o que o livro tem e o conhecimento do livro, e obviamente também é um livro muito bom do ponto de vista científico, e não estou aqui nessa qualidade, mas também sou economista de formação, o que também me permite olhar para o livro dessa forma. O Dr. António Cúrdia tem uma particularidade que me permitem todos aqui partilhar. Além de tudo mais, é meu familiar, também é primo direito do meu pai, também nestas condições também não podia deixar de estar presente, por todos os motivos e mais alguns. Este é um tema de extrema importância. Obviamente que os assuntos da contratação pública e do provisionamento hoje estão regulados até por diretivas comunitárias e por todo o conhecimento a nível comunitário. Hoje, a evolução da contratação pública e também do provisionamento, o livro começa por até contar o início da história, que vem do tempo dos militares, que vem da lógica militar. Hoje, esse tempo está completamente diferente. O Tribunal de Contas também assim o obriga, porque temos aqui alguém que também tem essa função, e bem, porque obviamente hoje a contratação pública obriga a regras de transparência, obriga a regras de, por exemplo, cumprimento de leis, que alguns presidentes de Câmara podem não gostar, mas fazem parte da lei, nomeadamente a lei dos compromissos dos pagamentos e atraso, e todo aquele conjunto de leis. Penso que nenhum presidente de Câmara gosta da lei. Vou ter que lhe responder, não é? Estou à vontade porque não votei essa lei enquanto deputado. Por acaso acho que votei. Por isso, a verdade é que temos que olhar para os dias de hoje, quer com as regras comunitárias que temos, que são mais apertadas, porque, se me permitem, existe uma questão que eu acho que também é importante. Não podemos olhar para os dias de hoje da mesma forma que olhávamos há 30 ou 40 anos atrás. Obviamente que a contabilidade, a contratação pública, a contabilidade pública, as regras de provisionamento mudaram, e muito bem. Mudaram porque, se queremos uma sociedade mais transparente, se queremos ter respostas financeiras adequadas para cada momento, se queremos também resolver aquilo que era ao longo de muitos anos um problema do país, que tinha a ver com a própria lógica de endividamento concreto, quer do poder central, quer do poder local. Obviamente tivemos que encontrar formas racionais de resolver os problemas, e a legislação vem nesse sentido. Alguma pode ser mais correta, outra menos incorreta, mas julgo que todos os governos que têm tentado legislar sobre esta matéria estão também no objetivo de dar mais transparência aos processos e de, simultaneamente, garantir melhor eficiência financeira e melhor eficácia financeira. Nem sempre pode ser conseguido, mas eu acho que esta perspectiva, se me permitem, em termos autores do Conselho, da região, a pensar sobre um assunto tão relevante, só pode nos permitir nos permitir ficarmos agradecidos pelo seu trabalho, e ainda por cima, quando colocam ao serviço da comunidade o seu conhecimento, mas também ao serviço da comunidade todos os ganhos financeiros que possam existir deste projeto, só se pode ainda colocar isso com mais de sublinhar. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, foi outra das presenças neste lançamento, espaço onde apresentou os autores e, claro, colocou na prática a sua experiência como gestora de uma entidade pública. Eu vou passar a apresentar os autores, porque se calhar alguns conhecem melhor um autor, outros conhecem melhor um outro autor. Vou começar pelo Dr. Pedro Almeida, e permitam-me tirar aqui os doutores. Pode ser assim? Pronto, é melhor. Porque eu não estou habituada a tratar o Cúrdia por Dr. Cúrdia, porque trabalho com ele todos os dias, não é? O Pedro Almeida, posso dizer que já é um tomarense. Nós consideramos um tomarense, portanto, apaixonou-se aqui por Tomar, é um tomarense há cerca de 20 anos, por adoção, não é?
Os pais são daqui perto, são de Torres Novas, não é? Residem em Torres Novas, e entretanto casou com uma tomarense e cá ficou aqui apaixonado pelo espírito e pela luz templária que ilumina muitos dos nossos trabalhos ao longo destas décadas, séculos, é verdade, não só em Tomar, mas também em todo o país. Tem estado a trabalhar como administrador hospitalar ainda antes do CHMT, portanto, quando o Hospital de Tomar era ali na Cândido Madureira, para quem é de Tomar e conhecia, portanto já tem aqui uma longa história hospitalar connosco, não é? E encontra-se a trabalhar atualmente, claro, no Centro Hospitalar do Médio Tejo, no Serviço de Logística. Está ligado ao Hospital de Tomar, à unidade de Tomar, ligado à gestão da produção e agora, pronto, descobrimos uma nova faceta, que é ser escritor. E, portanto, muito bem-vindo, é com gosto que estou aqui hoje a apresentar o vosso livro, Pedro. O António Cúrdia, eu antes de começar aqui pela carreira, vou explanar um bocadinho do António Cúrdia, descobri hoje aqui, vou cometer uma inconfidência ao Cúrdia, desculpa lá, descobri hoje que afinal, tu para além de jogares bem Berlim quando eras pequeno, também já escreves os livros. Portanto, fiquei a saber que o Cúrdia, quando era mais novo, jogava Berlim. Muito bem. O Cúrdia começou também a carreira profissional no Hospital de Tomar. É verdade, não é? Desenvolveu os serviços de compras, gestão de estoques, património, transportes e fez a transição e instalação para o Hospital Novo, onde esteve em diversos cargos de chefia nesses serviços e já no CHMT trabalhou nas várias unidades de Tomar, Abrantes e Torres Novas, tendo-se centrado, curiosamente, sobretudo nas unidades de Abrantes e de Torres Novas e menos na unidade de Tomar. Teve uma carreira académica também no ensino superior, como trabalhador estudante, foi docente do IPT e vejo aqui também na plateia com muito agrado muitos alunos e professores, ou ex-alunos e professores do IPT. É sinal que também esta temática vos interessa, sobretudo se calhar dos da administração pública, dos cursos de administração pública. Portanto, para além de ter feito a sua carreira como trabalhador estudante, lecionou ainda no IPT durante mais de 10 anos na licenciatura de Ciências Empresariais. Foi também docente nos cursos de mestrado e pós-graduação e fez prova de professor especialista e está desde 2014, permitam-me aturar quase diariamente, porque efetivamente o Código de Contratação Pública às vezes não é fácil. Vamos já ver uma coisa. Eu posso-vos dar a minha experiência, eu antes de trabalhar na Câmara, também, eu sou quadro do Instituto de Emprego e Formação Profissional, portanto uma entidade pública também. Se bem que a forma de compra na entidade pública, não, nos centros de emprego, era feita de forma centralizada, eram os nossos serviços centrais que faziam as compras e, portanto, nunca tive um contacto muito direto, nunca precisei de trabalhar muito com o CCP, permitem-me ir abreviando aqui as palavras, não tive um contacto muito direto com isso. O contacto mais direto que tive foi precisamente quando fui para a Câmara. Tem de haver regras. E, portanto, há aqui um princípio basilar, sobretudo das entidades públicas. Não estamos a gerir o nosso dinheiro, eu com o meu dinheiro faço o que quero e me apetece. Estamos a gerir o dinheiro de todos nós. E, portanto, têm de existir regras naquilo que é a gestão pública dos dinheiros públicos. E aí estamos todos de acordo. Agora, às vezes, a legislação podia ser mais pragmática e mais objetiva, porque muitas das vezes, quando nós lemos determinados artigos, e isto não é aqui piada para... não interprete, por favor, Soutor. Se nós temos 5 juristas a ler o mesmo artigo, somos capazes de ter 6 opiniões diferentes. O tempo de decisão de um decisor público não se compadece com 6 opiniões diferentes. E, portanto, o problema não está nas regras.
nem está no facto de existirem regras. O problema às vezes está na forma como elas são formuladas, colocadas e que nos coloca no dia-a-dia alguns problemas na sua aplicação ou algumas dúvidas na sua aplicação. Porque no caso de uma Câmara, e eu quase que isto deve ser igual ao resto das entidades públicas, depois da rúbrica de despesas com pessoal, a segunda maior rúbrica é a aquisição de bens e serviços e, no caso da Câmara, ainda acresce a rúbrica das empreitadas. E, portanto, são tudo rúbricas que nós temos que utilizar diariamente aquilo que é o Código da Contratação Pública. Onde, eu percebo onde é que o meu antecessor queria chegar há pouco, onde às vezes os presidentes de Câmara têm alguma relutância, eu não digo, não é em cumprir a lei, é porque, reparem uma coisa, o processo de despesa para uma despesa de 5 euros é igual ao processo de despesa, o caminho todo que ele tem que fazer, é igual a um processo de despesa de 1 milhão de euros. Sendo certo que 1 milhão de euros depois ainda tem que ir ao Tribunal de Contas. Pronto, tirando essa parte, aliás, acima de 350 mil. Há coisas que nós não podemos... Nós, para comprar um parafuso, mas é que é mesmo. Isto pode parecer ridículo, mas o que é certo é que... Nem vou dar o exemplo do parafuso, vou dar o exemplo de uma lâmpada numa escola. Para comprar, a lâmpada fundiu-se. Os alunos precisam de ter aulas, continuar a ter aulas. E nós, para comprar uma lâmpada, o circuito que leva dentro da organização não se compadece com a urgência da intervenção. Claro que eu estou aqui a ir pelo mínimo, não é? Uma lâmpada, e isto acontece às vezes. O carregar o gasóleo no depósito para o aquecimento das escolas. Quando nós estamos a falar em pequenas despesas, continuando a haver regras, porque é importante que hajam regras, que em todos os passos do procedimento possa ser auditado, até porque nós também temos, dentro daquilo que é a nossa contratação pública, também temos que ter os nossos processos e procedimentos bem definidos para podermos ver quais é que são os pontos críticos para podermos atuar. E, portanto, isso aqui está fora de questão. Mas nem tudo é mau. Eu acho que uma das virtudes que o CCP trouxe foi obrigar as organizações também a organizarem-se internamente. O que é que eu quero dizer com isto? E permitam-me ir aqui buscar um exemplo, que foi aquilo que eu encontrei. Na Câmara de Tomar, qualquer serviço, qualquer organização está dividida em divisões ou em departamentos. Qualquer departamento ou qualquer divisão fazia um processo de compras. Hoje a divisão do desporto apetecia-lhe comprar uma caneta, comprava uma caneta. A divisão da gestão do território apetecia-lhe comprar não sei o quê, comprava. É impossível gerir qualquer organização assim. Impossível. E, portanto, olhando para o CCP, isso veio nos ajudar a organizar a organização, permitam-me, a organizar a organização e a centralizar naquilo que nós chamamos a contratação pública, o setor de contratação pública, tudo o que são os processos de aquisição da autarquia. Mas qual é a grande vantagem nesta questão? E era aí que eu pegava. É obrigar-nos a planear. Porque se nós planearmos, se os cadernos de encargos estiverem bem feitos, se tudo a montante estiver bem feito, o CCP já não nos traz tanto problemas, com exceção daquelas pequeninas coisas. A gente não vai fazer um caderno de encargos para um parafuso. Dir-me-ão assim, então, mas podem ter aprovisionamento, sim, mas a nossa organização ainda não chegou lá. E acredito que muitas das organizações não tenham chegado. Eu vou passar a palavra aos autores, não sem antes reforçar aquilo que já aqui foi dito, que é o caráter solidário desta edição, que toda a receita proveniente da venda dos livros reverter para uma instituição, o CIR, uma instituição tomarense, de apoio a crianças e a pessoas deficientes, e, portanto, eu queria realçar, sem dúvida,
este caráter solidário e agradecendo mais uma vez aos autores o terem-se exposto perante nós e partilhar connosco conhecimentos, que é sempre bom, não vem do mundo académico estes conhecimentos, que é sempre importante a partilha entre o conhecimento que é formado no mundo académico passar para o mundo cá fora, mas vem de um mundo que junta as duas coisas, o mundo académico e a vossa experiência pessoal, que vocês todos os dias lidam com esta temática. Nota para a presença de Alberto Brasco, juiz conselheiro do Tribunal de Contas, que catalogou o livro como um trabalho técnico apurado e que vincula os autores por estar em causa um trabalho de grande responsabilidade. Fiquei muito surpreendido, mas ao mesmo tempo agradavelmente surpreendido. Francamente, ainda por cima sobre uma matéria onde eu, por mais limitado que seja, tenho alguma obrigação, enfim, de me sentir em casa, porque é uma matéria que eu tenho, nos últimos 10 anos, tratado com alguma frequência, para não dizer quase em exclusividade. E o Dr. António Cúrdia perguntou-me na altura se eu podia vir. Eu nem pensei, 2 vezes disse logo, claro, estou lá. Se tivesse alguma coisa na agenda que me impedisse, também não tenho assim uma agenda como a agenda da Sra. Presidente, eu diluía, mas assim à partida não hesitei minimamente, e foi verdade, disse logo que vinha cá precisamente, portanto, ao lançamento do livro. Pensei vir aqui apenas como ouvinte, portanto, participar nesta celebração, que para mim é uma celebração, porque está em causa o lançamento de uma obra, de um livro, que corresponde a um trabalho técnico aturado, que corresponde a uma reflexão enorme. Tenho sempre um grande respeito por isso, porque realmente já escrevi acórdãos de 170 páginas, já lancei um opúsculozinho de 60 páginas, mas nunca fui capaz de escrever um livro de 200 e muitas páginas. Francamente, não tive bagagem, não tive talento para conseguir estruturar uma obra de 200 e tal páginas, e que, é preciso dizê-lo, é trabalho técnico, não é trabalho de mera inspiração, e eu respeito muito aqueles que escrevem sob inspiração, como obviamente penso que toda a gente também respeita, escritores, etc, etc. É um trabalho técnico que normalmente vincula sempre e condiciona o autor, aquele que pretende ser autor. É um trabalho de grande responsabilidade, porque ainda por cima vai ser lido por muita gente e neste caso corre o risco, eu diria, tenho a certeza que vai ser seguido por muita gente. Portanto, é um trabalho que à partida acrescenta e uma enorme responsabilidade por parte de quem escreve. E, portanto, eu não podia dizer não a este convite e nesse sentido vim por aí abaixo de propósito para o lançamento do livro. Vim por aí abaixo porque eu estava em Lisboa. E este era o fim de semana de não vir, de modo que assim venho 2 vezes, 2 fins de semana seguidos, o que também é bom. Bom, eu acho o livro extremamente oportuno. Por outro lado, e como aqui também já foi dito, é um livro que presumo que a sua feitura, a sua elaboração terá ainda sido mais difícil, porque é um livro que não sai, como habitualmente dos outros saem livros de caráter técnico desta qualidade, digamos, de meios académicos, até inclusivamente no âmbito da contratação pública, de escritórios de advogados, que têm setores que só preparam isto. Tem advogados mesmo que só cuidam da contratação pública e, aliás, com muito mérito. Eu tenho visto coisas extremamente bem feitas, que muitas vezes também são importantes para todos nós que trabalhamos no âmbito da contratação pública, nomeadamente no Tribunal de Contas. E, portanto, é um livro que não sai desses meios académicos, nem desses meios que eu consideraria privilegiados. É um trabalho, eu calculo, não direi solitário, mas tem muito solitário. Estou eu a pensar, 2 colegas aqui em Tomar, a trabalhar num livro sobre contratação pública, que tem, porque eu li o livro, não direi que li o livro linha a linha, mas eu li o livro,
e que tem um trabalho enorme, primeiro de estruturação e depois de conteúdo, obviamente, sistematização. Tudo isso é muito difícil. As pessoas que me desculpem, mas eu devo enfatizar este ponto. Isto são coisas que dão muito trabalho. Só quem não passa por isso é que não sabe. É um trabalho técnico, já o disse, de grande responsabilidade. É um livro que tem algum fôlego, mesmo em matéria, em termos quantitativos. Portanto, ainda são 200 e tal páginas. E se me perdoem, e se me permitem, peço desculpa, e se me permitem, portanto, devo até antecipar já aqui o meu grande louvor aos autores desta obra, precisamente por tudo aquilo que fizeram, que é precisamente o livro sobre contratação pública. Em primeiro lugar, o meu enorme louvor. Eu queria também falar, abreviadamente, é claro, sobre a questão da contratação pública. Nós não estamos a falar de uma matéria qualquer. Nós estamos a falar e como aqui já foi adiantado, embora não quantificado, nós estamos a falar de uma matéria que, e diz-se no livro, embora este dado seja conhecido, mas está escrito também no livro, de uma matéria que reportava a aquisição de bens e serviços na União Europeia, envolve cerca de 250 mil entidades contratantes e aplica cerca de 18% do PIB, que é, digamos, a segunda despesa maior a seguir ao pessoal. Portanto, não estamos a falar de uma matéria qualquer, estamos a falar de uma matéria extremamente importante que, sem querer, preenche o dia-a-dia das pessoas. E isso é inevitável, porque, no fundo, a contratação pública traduz, no fundo, a adoção de políticas por parte de quem decide. Neste caso, das autarquias, a senhora Presidente falou agora nisso, é verdade. Todos os dias tem de tomar opções maiores, mais complexas e menos complexas sobre a aquisição de bens e serviços que, efetivamente, o que é que vão traduzir, o que é que vão implicar. Ou o que é que traduzem, melhor dito, a adoção de políticas que visam a coesão económica e social. É para isso que, no fundo, os nossos governantes, onde eu incluo os autarcas, existem para governar as suas autarquias, para governar numa perspectiva mais ampla, e estamos a falar de governo, o país, etc, etc, etc. Portanto, isto não é uma matéria qualquer. É uma matéria extremamente importante. E daí que haja necessidade de haver regras precisas e que precisamente disciplinem esta forma, este mundo da contratação pública. E também por outro motivo, e porque é que essas regras têm de existir, embora custa muita gente, enfim, observá-las, porque muitas vezes entendem que aquilo são redundâncias, são regras, algumas desnecessárias. O problema é que quando se faz contratação pública, gasta-se o dinheiro público. E o dinheiro público é de todos os cidadãos. E que pagam, que precisamente constituem essa quantia pública através dos impostos que pagam, ou de outro tipo qualquer de modelo de natureza fiscal, como sejam taxas, etc, 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 etc. Portanto, nós estamos, o autarca, estamos aqui numa autarquia, quando gasta, ou quando manda gastar, ou quando ordena pagamentos, está a ordenar o pagamento através de dinheiro público. E, portanto, todas as regras, quer ao nível da contratação pública, quer ao nível, inclusivamente, mais abertamente e mais alargadamente financeiro, não são poucas para que haja rigor, na aplicação dos dinheiros públicos. Coisa que durante muitos anos, situação que durante muitos anos não se verificou. E hoje sabe-se que durante muitos anos, muitos agentes públicos
para falar, digamos, numa universalidade de pessoas sem estar a individualizar, não cumpriram a missão que deviam ter cumprido, que era gastar com critério e dentro da legalidade. Bom, o livro, até nesta parte, não é omisso. Aliás, eu nem notei, dentro daquilo que era, digamos, o vosso projeto, que está, no fundo, na parte preambular anunciado, o livro não deixa nada de fora, dentro daquilo, para que essa lei, esse ordenamento jurídico, quer ao nível da contratação pública, quer ao nível do direito claramente financeiro, como seja o Orçamento do Estado e outras leis, que agora não vou aqui enumerar, mas que o livro indica, como é óbvio, o livro não passa ao lado de tudo isso. Fala no processamento da despesa, a tramitação da despesa, tudo o que é preciso, desde fundos disponíveis, etc, cabimentações, etc. Não vou entrar em pormenores porque não estou para vos incomodar a esta hora. E depois, no âmbito da contratação pública, também não deixa nada de fora. Diz claramente, numa linguagem perfeitamente acessível, numa linguagem que eu diria até pedagógica e didática, fala como é que se faz, como é que se segue, como é que se estrutura a tramitação pré-contratual. Ou seja, quais são os procedimentos que devem ser adotados até chegar à celebração do próprio contrato, precedido, obviamente, da necessária adjudicação. Diz tudo também, fala dos grandes princípios que devem presidir esta atividade, os princípios que hoje, agora desculpem nesta linguagem mais técnica, houve uma simbiose, uma mistura, digamos assim, dos grandes princípios que andavam pelo Código de Procedimento Administrativo, mais os princípios que já constavam do Código dos Contratos Públicos de 2008, portanto, agora, houve uma alteração agora com a última alteração de 2017, e, portanto, tem uma panóplia de princípios à qual a tramitação ou a contratação pública que a contratação pública deve seguir, desde os princípios da igualdade, da concorrência, da imparcialidade, e falo em concorrência porque o Tribunal de Contas enfatiza muito esta questão, porque é fundamental para bom preço mais concorrência, não é? Isto é dos livros, não é? E da vida. Desde o princípio da boa-fé, desde o princípio da confiança, desde o princípio da transparência, da igualdade, da concorrência, já disse, pronto, o livro não passa ao lado de nada nesta parte, que é fundamental para se conseguir o melhor contrato, ou seja, a melhor aquisição. No âmbito do princípio da economia, conseguir-se, digamos que, maximizar o lucro com o mesmo custo. Ou seja, que isso também é muito importante. E o livro também não esquece que a contratação pública deve ter sempre presente os chamados 3 Es, que é o princípio da economia, da eficiência e da eficácia. Ora bem, tudo isto está no livro. Eu, como disse, li o livro, vi o livro com muita atenção e devo dizer, até para atalhar e para concluir, o seguinte. O livro, e já agora, antes de concluir, o livro nem se esquece, e agora, falando em proveito próprio, o livro nem se esquece de grandes alusões ao Tribunal de Contas, que é sinal de que está atento àquilo que tem sido o trabalho do Tribunal de Contas. Que não estou agora aqui, digamos que, no fundo, a falar em causa própria, mas objetivamente, e como qualquer cidadão sabe, é uma instituição superior de controle, natureza jurisdicional, porque é um tribunal supremo. Há muita gente que pensa que aquilo é uma mera repartição pública, e não é. É um tribunal supremo, a par do Constitucional, do Supremo Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Administrativo, que em matéria financeira tem exclusiva jurisdição. Ora bem, e o Tribunal de Contas também não é aqui sequer esquecido. O que dá a ideia de que está atento, aliás, através da citação de inúmeras jurisprudência, nomeadamente a primeira secção, obrigadíssimo também, está atenta, digamos, à jurisprudência mais representativa, consideraram mais representativa
no âmbito da contratação pública, que é fundamentalmente tratada no Tribunal de Contas na primeira secção. Dizia eu, também não foi esquecida essa parte, e que é muito importante, porque o Tribunal de Contas, embora seja uma instituição nem sempre muito bem amada, para não dizer mal amada, pelos agentes públicos, normalmente pelas autarquias e outras entidades, é o que é normal, porque é sempre um contrapeso, é sempre um controlo, às vezes, porventura excessivo, também pode acontecer, mas também há possibilidades de impugnação pelas mais diversas vias das decisões do Tribunal de Contas, mas dizia eu, o Tribunal de Contas tem tido um papel muito importante nesta questão do controlo da despesa pública e que começa logo pela forma também, através da fiscalização prévia dos contratos acima de 305 iguais ou superiores a 350 mil euros, precisamente começa também o controle, tudo no sentido, e isto tem de ser compreendido desta forma, tudo também no sentido, não quer dizer que não haja exageros por banda das instituições superiores ou desta instituição superior de controle, como também existe algumas insuficiências de vez em quando da parte dos serviços. Mas estamos aqui no sentido de, colaborando, no fundo, conseguirmos decisões finais ao nível da contratação que efetivamente assegure, por um lado, o cumprimento da legalidade e decorrentemente, e também o cumprimento da legalidade e decorrentemente, e também o bom gasto dos dinheiros públicos. Ou seja, que se adquira e se consiga uma boa qualidade da despesa, que é isso que se pretende. Ou seja, uma despesa legal, uma despesa que observa os princípios que eu atrás citei e que efetivamente, no fundo, vá ao encontro daquilo que o cidadão normal quer, que os dinheiros, os seus impostos, sejam devidamente aplicados na causa pública. Portanto, eu, sobre esta parte, não direi mais nada. Para finalizar, apenas quero dizer o seguinte: este livro, pelo aquilo que já foi dito, na minha perspectiva, é um livro utilíssimo, e isto não é redutor. Não quero com isto dizer que não tenho uma visão redutora ao dizer que é utilíssimo. É útil porque, como já disse, a obra tem aspectos pedagógicos e didáticos que poderão interessar a toda a gente que, em primeiro lugar, que se dedica à questão da contratação pública, com responsabilidades nesta área, e para outros que também queiram fazer o escrutínio, digamos, dessas pessoas que se dedicam à contratação pública. Portanto, sem querer estar aqui a fazer, digamos, propaganda ou marketing barato, penso que o livro é um livro que, sob o ponto de vista técnico, tem enorme qualidade, vai ser utilíssimo, e para quem anda nestas coisas da contratação pública, como já disse, até se podia tornar um livrinho de cabeceira. Um livrinho no bom sentido, um livro de cabeceira. Pedro Almeida, um dos autores, disse que o objetivo passou por criar uma obra concisa que tivesse por base a jurisprudência do Tribunal de Contas, sublinhando a ética e a transparência como pedras basilares na contratação pública. De facto, quer dizer, esta ideia de escrever um livro sobre contratação pública já tem uns anos. Quer eu, quer o António Cúrdia, já tínhamos discutido isto várias vezes. Devíamos um dia fazer um livro, porque a nossa experiência e com todas as histórias que, enfim, fomos acumulando ao longo dos anos. E, de facto, isto é um livro que nasceu da experiência profissional, não nasceu digamos, na academia. Eu atualmente não estou ligado à contratação, mas durante vários anos tive responsabilidades na gestão de serviço de aprovisionamento. E, de facto, quando eu comecei a trabalhar no hospital Rei de Tomar, em 1999, o aprovisionamento não era uma área muito valorizada, não se ligava tanto como se ligava, por exemplo, à gestão de recursos humanos ou à gestão financeira. O Código dos Contratos Públicos veio alterar essa realidade, porque introduziu um conjunto de conceitos novos, um grau muito elevado de exigência e transparência, muita inovação, não só em termos de conceitos jurídicos, mas também até na forma de comprar, com a digitalização e com as plataformas eletrónicas. E, de facto, ao longo dos anos, eu digo que era António Cúrdia, de vez em quando trocávamos impressões sobre casos concretos, enfim, algumas questões da aplicação das normas,
Também é frequente, às vezes, colegas solicitarem-nos opinião sobre processos que tenham e, portanto, fomos verificando e fomos sentindo na pele que, de facto, não há muita literatura, digamos, pragmática ou prática sobre a contratação. Hoje em dia a contratação pública e o Código dos Contratos Públicos assumem um papel muito importante dentro do direito administrativo. Há muita gente que escreve, há meio académico, os advogados, e escrevem de facto e obras de muita qualidade. Não foi nosso objetivo, obviamente, ombrear com esse nível. Quisemos de facto criar algo que fosse conciso e que fosse um apoio para quem trabalha nesta matéria. De facto, também notamos, quer dizer, há muita gente de facto que escreve, mas não tem experiência prática na condução de processos de compra. Lidam ao nível académico, ou lidam ao nível contencioso, escrevem, fazem doutrina, mas de facto com experiência de terreno nem todos têm, e pareceu-nos que faltava um pouco essa visão. Contratação não é um fim em si próprio, portanto o objetivo é adquirir algo, e portanto os serviços de aprovisionamento citavam obviamente de alguma valorização, de alguma reorganização para fazerem face às exigências do Código. Portanto, foi por isso que nós tivemos de facto aqui algumas lutas na sistematização, na forma como haveríamos de passar para o papel as nossas ideias, mas quisemos acima de tudo criar uma obra que fosse sintética, que fosse concisa, que não entrasse em questões dogmáticas, que seguisse muito a jurisprudência do Tribunal de Contas, porque de facto baliza a atuação e a interpretação das normas, dando ênfase de facto na ética, na transparência, enfim, e de facto na concorrência, porque são pedras basilares na atuação das instituições públicas. Esperamos ter atingido esses objetivos. É a primeira vez que eu e o António Cura escrevemos alguma coisa, portanto também não percebemos, pelo menos eu não percebo muito bem como é que estas coisas se processam. António Cúrdia fechou a sessão, começando por agradecer a todos quantos tiveram quota parte no livro, abordando depois a obra numa perspectiva mais técnica. Quero explicar-vos também, deixar aqui uma explicação por que motivo, qual foi a razão que nos levou a escolher aqui a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Na verdade, como já perceberam, este livro versa sobre temas de interesse da administração pública e, portanto, sendo a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo uma comunidade constituída por 13 municípios, creio que são 13, não é, Dr. Miguel? 13 municípios, nós achamos que esta é, no fundo, será esta a entidade, o local, a capital da administração pública, pelo menos da administração local. Para além disso, tem aqui umas excelentes instalações, esta sala é excelente para isto, o próprio acesso, o estacionamento, e, portanto, penso que a escolha foi muito boa, ter sido escolhermos este local para a apresentação do nosso livro. Enfim, na verdade, a publicação de um livro, mesmo para aqueles autores que fazem disto a sua vida e que já publicaram vários, eu acredito que isto seja sempre marcante para qualquer autor. Cada livro é um livro. E, portanto, cada livro é muito importante para os autores e também se espera que tenha alguma importância para quem o lê. E, portanto, fazê-lo aqui, neste momento tão importante para nós, e fazê-lo aqui convosco, no seio da família, no seio de amigos, é evidente que torna isto um pouco mais fácil. Portanto, muito obrigado. Ora bem, relativamente ao livro, olhamos aqui para trás e vemos aqui o título Aprovisionamento e Contratação Pública. Se há pessoas que estão aqui nesta sala e que dominam perfeitamente estes temas, nem todos, acho eu. E, portanto, isto do aprovisionamento, que agora a gestão dá um outro nome, chama logística, afinal é o quê? Ora bem, o aprovisionamento é toda a atividade que visa avaliar necessidades, a planeá-las, adquiri-las ao menor custo, ao fornecedor indicado e colocar esses bens e esses serviços ao serviço de quem deles necessita no momento e no local mais adequado. Portanto, o aprovisionamento é algo muito mais vasto, visa planear, visa preparar processos de compra, visa adquirir
visa guardar quando há estoques, visa distribuir, enfim, e portanto, na verdade, é um conceito bastante mais amplo do que a contratação. Portanto, na verdade, aquilo que nós quisemos trazer com este livro foi deixar aqui, salientar a importância de muitas outras disciplinas, algumas ligadas à gestão, e não olhar para um processo de compra, para a contratação, meramente numa ótica de direito administrativo. É, na verdade, uma matéria do ramo do direito administrativo, mas penso que não se esgota, a importância que isto tem para a gestão e para as entidades públicas não se esgota meramente nesta perspectiva do direito. E, portanto, foi esta a intenção a escolha, o que esteve subjacente à escolha do título do livro e ao trabalho que desenvolvemos para o poder publicar. Eu quero também aqui salientar enfim, o empenho, o interesse com que o Pedro Almeida sempre dedicou à vontade de querer de produzir e de querer lançar este livro. Na verdade, durante muitos anos eu trabalhei com ele nos hospitais, da troca enfim, da conversa que tínhamos durante o serviço, da troca de impressões, das propostas, das informações, dos manuais de procedimentos, de relatórios de atividades. Pedro Almeida chegou a um ponto em que chegou a um momento em que conseguiu fazer a pesquisa de tudo isso, apurar aquilo que realmente ele achava que tinha mais importância para o livro, e um dia disse-me: Cúrdia, já lá tenho alguma coisa compilada que penso que já tem pernas para andar e poderá vir a ser um livro. Bom, a minha preocupação começou aí. Mas, enfim, logo fui trabalhando e realmente só no momento em que isto foi enviado para a Almedina, em que o texto foi enviado para a Almedina, quando chegámos a uma versão já final ou quase final, foi enviado para a Almedina e que o Pedro Almeida me disse, passado pouco tempo, isto demorou 15 dias ou 3 semanas, não foi assim? Olha, está aceito pela Almedina. Foi aí que disse: isto agora é sério. Agora é sério. E, portanto, dedicámos mais algum trabalho ao livro, fizemos a revisão, enfim, arranjámos, compusemos, tentámos, enfim, dedicar ali mais algum trabalho de finalização do livro. Quero dizer-vos ainda que este livro foi concebido sempre à luz de principalmente 2 premissas. De honestidade, porque nunca quisemos fazer nada que não tivesse, enfim, fosse para além daquilo que era o nosso limite de conhecimento. Este livro não pretende nunca tirar o lugar a livros de juristas, de jurisconsultos, de pessoas especialistas nesta área, pessoas que formam, pessoas que fazem jurisprudência. Não, isso, obviamente, esse livro não vai competir com esse tipo de literatura. Ainda relativamente à honestidade, quero dizer-vos que qualquer frase, qualquer dado obtido de outro livro qualquer, essa referência está feita, portanto há uma referência bibliográfica e nisso fizemos questão em que nenhuma frase, nenhuma figura, nenhum quadro que ali se indica no livro, nem que tenha sido adaptado de outro livro, de outro autor, portanto isso encontra-se perfeitamente referenciado. Sobre uma premissa também de responsabilidade, porque na verdade o que lançámos foi um livro técnico, e os livros técnicos normalmente não são, a não ser um ou outro, uma exceção ou outra, não são normalmente um best-seller. Não é um livro que se dedica a massas, é um livro que é muito dedicado a pessoas que são interessadas e especialistas nesta matéria. Quem publica um livro técnico tem que ter algum cuidado naquilo que faz, não há aqui qualquer tipo de subjetividade, portanto, é evidente que quem o faz se expõe aqui a uma crítica de especialistas e, portanto, nós também, enfim, aceitamos esse desafio e assumimos essa responsabilidade. Há vários livros também já publicados acerca de contratação pública e, portanto, eu queria aqui destacar se realmente este é mais um livro, se é igual aos outros ou não é.
Isso não é o que é que nos traz de novo. Sem me querer repetir, quero dizer-vos que, na verdade, este livro pretende conjugar, pretende chamar a atenção da necessidade de um bom planeamento, de uma boa preparação de um processo de compra, porque, na verdade, aquilo que muitas vezes encontramos nos serviços é que há uma grande preocupação na formalização chama-se a formalização do contrato. Uma grande preocupação no aspecto legal. Cumprir tudo aquilo que esteja de acordo com a lei. E muitas vezes se desprezam outros vetores que são importantes, como a economia, por exemplo, e outros. Quero dizer que muitas vezes a administração pública está muito mais focada, muito mais preocupada com a parte legal do que com outros aspectos que também são bastante importantes. Por outro lado, aquilo que se nota é que há sempre uma grande preocupação até chegar ao contrato. Portanto, faz-se o procedimento, elabora-se o procedimento, até que chega ao contrato escrito. E depois respira-se fundo e diz, já está. O contrato está feito, chegou ao fim. Não, meus amigos, não chegou ao fim. É aí que efetivamente começa um outro tipo de trabalho, que é a parte da execução do contrato. Foi para isso que todos trabalhamos. Foi para isso que fizemos o tal procedimento, porque a lei a isso obriga. Mas o grande objetivo é depois a execução do contrato. E para isso tem que haver meios de monitorizar, de controlar, de fiscalizar, da conferência de faturas, tudo isso. Portanto, esses aspectos, aquilo que queremos dar ênfase ao livro é todo o trabalho que é necessário fazer a montante, antes da preparação, antes da feitura do procedimento, que é feito numa perspectiva legal muito profunda, mas depois também a jusante. No fim, portanto, tudo aquilo que fazemos há de ter um objetivo, chegar no fundo, o procedimento da contratação pública não se esgota em si mesmo no contrato, ele tem que ter continuidade. E, portanto, foi isso que quisemos também trazer para este livro. Eu queria aqui também falar-vos de um tema que me parece importante, que é deixar-vos aqui algumas opiniões que tenho acerca do que vai ser a contratação pública no futuro. Nós sabemos que dos últimos 10 anos, e portanto desde 2008 até agora, 2008, quando foi a altura em que foi publicado o Decreto-Lei 18, que trouxe aqui uma mudança muito grande na forma da contratação pública, nomeadamente a contratação eletrónica. Portanto, houve aqui uma evolução bastante grande e, portanto, aquilo que agora nos dará que pensar é o seguinte: e o que é que será daqui a 10 anos? Como é que se fará a contratação pública daqui a 10 anos? O que temos já conhecemos, este é o estado da arte, mas mais importante do que isso é tentar perceber o que é que irá acontecer. Eu deixo-vos aqui algumas ideias que são uma opinião meramente pessoal e que são o seguinte. Normalmente nós, isto é do conhecimento geral, é do senso comum, trabalhamos para que haja uma agregação de necessidades, isto é, se nós pudermos juntar, planear, enfim, preparar um processo, dar-lhe uma componente de economia de escala. Em vez de estar a comprar aos poucos, juntar tudo e comprar de uma vez só, com uma quantidade maior. E, portanto, isto é do senso comum, parece trazer aqui alguma vantagem, agregar, juntar e trabalhar em termos de economia de escala. Ora bem, o que me parece é que no futuro, aliás, deixem-me evocar aqui um exemplo concreto. Por exemplo, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que nos prepara aqui os tais acordos-quadro, e como há necessidades comuns a todas as autarquias, lembro-me, por exemplo, do combustível, segurança, enfim, tantos outros, a energia. Portanto, a própria Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo junta a necessidade dos 13 municípios, prepara aqui um caderno de encargos e elabora um acordo-quadro. Os municípios que estiverem interessados vêm depois aderir a esse acordo-quadro. Portanto, o que é que aconteceu? Houve aqui uma agregação, criou-se aqui dimensão, tentou-se com isso ganhar posição negocial, tentou-se ganhar alguma vantagem. Isto é claro, não há dúvidas para ninguém. No entanto, eu penso que o futuro poderá ser diferente. Portanto, o conhecimento, as novas tecnologias vão-nos dar aqui oportunidades daquilo a que se chamam economias adaptativas. Isto é,
A administração pública tem neste momento a oportunidade e tem a obrigação de encontrar formas de elaborar processos de aquisição ágeis, práticos e que realmente se vão sobrepor àquilo que são economias de escala. Eu trabalhei alguns anos, como acabaram de ouvir, na saúde, e o exemplo que demos na CIMT, quando a CIMT elabora um acordo-quadro para energia, parece-nos bem, portanto, é uma necessidade que vai continuar a verificar-se, não haverá grandes oscilações de mercado na energia, esperamos, mas, por exemplo, se pensarmos num hospital onde são utilizados dispositivos médicos onde são produtos com elevada tecnologia, são produtos que de um momento para o outro ficam obsoletos. Hoje, aquele produto, aquele medicamento, aquela molécula, o mercado vende-o por 20 € a unidade. Nós preparamos um grande processo de compra, com base nesta tal economia de escala, elaboramos um contrato para 3 ou 4 anos, fizemos um bom negócio e ficámos descansados. Mas não podemos ficar, porque esta molécula, este medicamento, este artigo de elevada tecnologia, amanhã está obsoleto. E o preço dele passa para metade, ou para 1/3, ou para 1/10. E, portanto, eu aqui acho que a administração pública tem que encontrar também processos muito ágeis, pode usar as tecnologias, pode usar o conhecimento, o custo da elaboração destes processos de compra tem que baixar e, portanto, vai ter que se adaptar a estas novas economias que eu chamo de economias adaptativas. Isto é uma previsão, não se sabe, nós não adivinhamos, eu não adivinho, obviamente. Mas também penso que empresas, por exemplo, empresas que vendem ao Estado, que são fornecedoras do Estado, empresas que se preocupem com o social, com o aspecto social, empresas que tenham responsabilidade social e ambiental, onde um dia, brevemente, o Estado certamente terá forma de poder valorizar mais essas empresas como fornecedoras do Estado. Isto é uma preocupação de todos nós e penso que essa é uma nova maneira de que o Estado, é um exemplo que o Estado também pode dar, enfim, nestas vertentes. Portanto, relativamente ainda falando nas tecnologias que hoje estão à disposição da administração pública e muito utilizadas na contratação, é possível também, com recurso a esses meios, agilizar processos, encurtar prazos, por exemplo, vem-me à ideia aqui o facto de ser possível encurtar prazos para o desenvolvimento de um processo, mas aquilo que muitas vezes encontramos, e agora nesta nova alteração do Código do Procedimento Administrativo, viu-se que da parte do legislador houve aqui uma preocupação em encurtar prazos. E encurtou-os onde? No prazo de entrega das propostas. Isto é, os concorrentes que tinham para uma empreitada grande, 40, 50 dias para estudarem, elaborarem uma proposta e apresentá-la, o legislador encurtou aqui o prazo. Ora bem, eu acho o seguinte, se efetivamente estes prazos não deviam ser encurtados. Estes prazos são fulcrais, são importantes, porque os concorrentes precisam de um tempo para prepararem as propostas e para apresentarem propostas adequadas. Quando o concorrente não tem tempo, faz uma proposta, enfim, por cima, não arrisca. E com isso, obviamente, só pode haver algum prejuízo para o Estado. Imagine-se, por exemplo, numa empreitada de 200 mil euros, ou coisa que o valha, o legislador encurtou o prazo para 10 dias, ou 12, ou o que foi. Ora bem, isto acho que não beneficia nada a contratação pública e, por outro lado, nós também sabemos que muitas vezes nos serviços dá-se ao fornecedor um prazo de 10 dias para ele apresentar a proposta. E nos serviços temos-la durante 2 meses para ela ser analisada. E depois mais 3 meses para ser feito o contrato. Portanto, estamos a encolher um prazo que era importante para ter uma boa proposta e acaba depois por haver aqui aquilo que se chama um lead time muito grande, que é imputável unicamente às entidades contratantes.
Eu quero ainda aproveitar para deixar aqui uma palavra de apreço a todas as pessoas que trabalham no dia-a-dia com a contratação pública. São pessoas que não aparecem nos órgãos de comunicação social, são pessoas que não escrevem artigos, são pessoas que não dão pareceres, nem os vendem, são pessoas que não escrevem livros, mas são essas pessoas que lá estão, no dia-a-dia, com saber fazer, com saber estar, com empenho, muitas vezes sem condições de trabalho, desmotivadas, e são essas pessoas que, na verdade, estão a tratar de processos de milhões e que estão ali, enfim, a defender, a fazer bem para defender os interesses do Estado. Portanto, eu aproveito este momento para deixar aqui uma palavra de agradecimento e de reconhecimento a todos esses profissionais. Para terminar, enfim, eu acho que nós não, com o lançamento desta obra, nós não precisamos de críticas fáceis, queremos sim críticas que sejam construtivas. E, portanto, o objetivo deste livro é, de uma forma humilde e simples, dar um contributo à administração pública, aos profissionais que com esta matéria trabalham. Se este livro atingir minimamente esse objetivo, os nossos objetivos dos autores também estarão atingidos.